Eu acho, quer dizer, eu particularmente não gosto da Madonna como cantora, nem gosto da atitude. Eu não ouço os discos dela, eu não gosto do timbre da voz dela, eu não gosto da música que ela grava, nem dos arranjos, não gosto de nada. Deep in my heart, I'm concealing things that I'm longing to say, scared to confess what I'm feeling, frightened you'll slip away, you must love me. Você foi atrás da Madonna, batalhou, claro, uma entrevista batalhável mesmo. Você coloca ela hoje, passado já viu, todo mundo já falou o que tinha que falar. Você coloca ela nos seus top 5 aí dos 5 piores? Acho que sim, acho que sim. Eu colocaria definitivamente como a entrevista mais frustrante que eu tive. You've chosen, yourself, chosen one of your names, Veronica. Why? Who is your Veronica? When did she come? What do you mean I've chosen it? Is it very difficult to always depend on everybody's approval? I don't. Which part of your life did you enjoy the most? Now. Now, definitely. You conceded to marketing. Conceded to Yes, which ray of light fell over you and generated an album? Was it a moment, a fact, a signal, a signal? Eu não entendi o que ele falou. Stays with the spirit, while West realizes itself in the material. So what are you asking me? Well, Whoa! when you become 40, you become for the others because of the sound of the number, or it's more than that. Do you know what I mean? No. Claro que não! For you, and lost other things when you became 40 or not? Well, soon I'll be able to get that senior citizen half price at the movie theater, so I guess I'll be gaining. So exactly what this means. You are Italian American. What does this mean? Being Italian American. Eu não entendi o que ele falou. What does this mean? What does it mean, this blend? Well, that means I'm allowed to lose my temper. So, I am who I am. I am what I am. I do not like green eggs and ham. You've grown up without a mom. Agora, achava que era muito inteligente. Tudo que eu li dela, a não ser por Martin Amis, que é um escritor que eu respeito muitíssimo, em inglês, e que acabou com Madonna, e eu até levei um susto, a não ser por ele, eu só li sempre Madonna em situações muito interessantes, que hoje em dia eu já ponho em dúvida. Não sei se escreveram para ela passou por e-mail, por fax, ou seja lá Você como nunca for. tinha visto ela em televisão, você não sabia que ela era monossilábica. So please don't be so monosyllabic. É monossilábica. Tanto é que ela se dá bem na hora lá do bate-bola. Aí ela é engraçada, aí ela vira Madonna. Eu imagino que assim, nos 10 minutos do primeiro tempo, você já perdeu a paciência com ela. Porque em 2 momentos da entrevista fica claro que você perdeu a paciência. Eu perdi. Uma Quer dizer, você falou e a outra você pulou então a pergunta e foi embora. Porque o que aconteceu foi o seguinte, quando eu cheguei, ela chegou depois de mim, o pessoal dela, o staff dela, todo muito simpático. Quanto era o staff dela, que você falou, 17? Umas 17 pessoas. Das 17, 12 eram bibas? Aquelas bibinhas tudo bem histérica? Não, essas foram pessoas que vieram separadamente, que sentam no chão para ver ela responder e para ficar que não faziam nada. Aos 17 é tô falando de segurança, tô falando cabeleireiro. de cabeleireiro, massagista, tô falando de maquiador, tô falando de empresária,
tô falando de press agent, Aqui. assessora de imprensa de dela aqui. imprensa, tô falando de diretor de mesa, tô falando de dois câmeras, tô falando disso, iluminadores, eu tô falando desse tipo de gente. Tô falando do representante da Warner, do cara que cuida dela dentro da Warner. E você, a sua equipe... Eu e o Ninho. Eu e o Ninho Moraes. Porque a gente não podia levar sequer uma câmera fotográfica, porque não é permitido, e eu entendo. Você pode tirar uma foto dela extremamente infeliz e depois sair... Vender por milhões. Exatamente. Que não era o caso. Então, eu fui pra lá. Foi um negócio... Foi super negociado. Alguém reclamou, uma das reclamações puseram tanto anúncio em jornal para isto. Eu cheguei já dizendo, não foi boa. Eu avisei de cara, não foi boa, me decepcionei. E os anúncios foram parte do acerto para poder entrevistá-la. Claro. Primeiro eu levei uma fita com trechos dos meus entrevistados, aí começou a negociação. Aí eu estava em Paris para o final da Copa do Mundo, quando começou a Operação Triangular. Era Nova York, Paris, SBT em São Paulo, e aí era assim, plano de divulgação da entrevista. E, inclusive, recusado o primeiro plano, dizendo, vocês são amadores, isso é uma porcaria, se não for assim, vocês sabem que vocês têm na mão, uma entrevista da Madonna é preciosa e tal. Então, a gente teve que se comprometer com determinados anúncios, determinado número de vezes em páginas de jornal, de jornais de alcance nacional e tantas vezes em tais programas que tem tantos números no Ibope. Foi assim. Aí eu entrei, me apresentaram a ela, o pessoal dela muito simpático, a empresária muito simpática. Eu sentei e comecei a conversar com ela. Falei, olha, eu acho você do balacobaco, entendeu? Sou sua admiradora, mesmo acho você uma mulher muito corajosa. Oh, obrigado, tal. Fui ao seu show, falei do show, falei disso, aquilo, Estados Unidos, Brasil, pá, vamos gravar. Aí começamos. Primeiro que eu tinha 30 minutos de programa e eles sabiam que o meu programa era de 1 hora. Eu tinha mais ou menos 28 perguntas. Você sabe que são 28 perguntas, dá no mínimo 1 hora de entrevista para depois você tirar um pouco. Eu fiz as 28 e mais algumas porcarias para conseguir completar 30 minutos. E depois eu achei assim, o que me deixou muito decepcionada e irritada foi que eu achei que ela era mais inteligente do que esperta, e ali ela mostrou só esperteza. E tinha uma coisa para a plateia, tinha uma coisa de rir. Tem uma hora que eu falei para ela do corpo dela, olha, seu corpo continua muito bonito, que eu queria falar como é que chama? Dos músculos. Ela não estava tão musculosa, mas que ela... Ela olhou e falou assim, olhou, o pessoal começou a rir, como se eu estivesse cantando. Sabe, esse nível de coisa... Aquilo foi me deixando muito aborrecida. E todos os assuntos que eu botava, ela nivelava por baixo. Quer dizer, eu dizia da Camille Paglia, que a Camille primeiro disse que era o futuro do feminismo, depois disse que ela cedeu ao marketing, ela jogar no lixo dizendo assim, ela é infeliz? Ela não quis dar entrevista para ela? Eu recusei a entrevista. Sabe, tudo não tinha a menor importância. Ela não dá nada. Ela dá não, sim, uma cara feia, uma ironia qualquer jogada ali do... Monossilábica. Pois é, ela foi monossilábica. Gabi, qual a tua técnica de fazer entrevista? Não tenho. Eu faço... o macarrão. Eu acho que dela, do que eu esperava e não ouvi, entendeu? Gabi, fala dos presentes.